Agora nós vamos corrigir a nossa atividade de ciências da apostila PIB. Então vamos lá. Então todo mundo pegando o manual, onde nós vamos ver a revisão, né? Nós vamos fazer uma revisão. Então o Urbano decidiu fazer um desenho sobre as camadas do solo. Então você também tinha que ajudá-lo desenhando. Então a Pro pegou um desenho aqui, ó, da camada do solo. Para quem não lembra, o solo é composto lá embaixo de rochas, tem que colocar toda essa estrutura, certo? Quem não desenhou de acordo com este desenho, não pesquisou na apostila colorida, então depois apaga e corrige, né? Porque tem as rochas, os minerais, tem que ter tudo isso daí no nosso desenho, a parte da terra, né? Depois, quando a planta começa a nascer, a crescer, então tinha que colocar tudo isso no seu desenho das camadas do solo. Depois vocês tinham que pintar os quadros que apresentam apenas que compõem a litosfera, que é a camada da crosta terrestre, né? Então nós tínhamos que pintar, vamos lá, solo, minerais, subsolo e rochas. São essas que eu tinha que colorir aqui no exercício número 2. As palavrinhas solo, minerais, subsolo e rochas. Aí nós temos a formação do solo. Como que o solo se forma? O solo forma-se pelo desgaste das rochas, quando as rochas começam a diminuir, perder o espaço, né? E minerais, e pela ação dos fatores, de alguns fatores. E nós tínhamos que colocar quais são os fatores que ajudam no desgaste do solo. Então, quem pesquisou e achou lá que é a água, o vento, a variação de temperatura, às vezes está muito quente, muito frio, e os micro-organismos, acertou. Nós vimos isso na apostila. Pode ser que você não tenha lembrado, mas quem pesquisou, com certeza achou. A questão número 4 era um desafio. Vocês tinham que ajudar o Urbano a numerar as etapas de formação do solo, na ordem que eles ocorrem. O produto do desgaste é sedimentado, ele vai quebrando, forma-se um solo jovem. As rochas são desgastadas pela ação dos micro-organismos e pelas intempéries. O que seriam essas intempéries? Nós vamos ver, é a ação de algumas coisas da natureza que acontecem. Então, o que acontece primeiro? As rochas são desgastadas pela ação de micro-organismos e pelas intempéries. O que nós colocamos aqui, ó? Água, vento, né? Então, presta atenção. Logo depois que as rochas são desgastadas, o produto do desgaste é sedimentado, ele começa a diminuir. Então, aqui é a número 2. E, por fim, começa a se formar um solo mais jovem, onde a plantinha vai começar a crescer. Então, fica 2, 3 e 1. Aí, observando essas palavrinhas aqui sublinhadas, nós tínhamos que escrever o significado delas. Então, o que é um produto do desgaste? São pequenos pedaços de rocha, quando as rochas começam a quebrar, elas ficam pequenininhas. Era uma rocha grande e ela vai diminuindo. Forma-se o solo jovem. O que é um solo jovem? É um solo com pouca vegetação. A vegetação ainda não está toda completa lá, gente. É como se fosse uma floresta com uma árvore, certo? Onde aquela árvore ainda está começando a crescer. E intempéries, o que a Pro falou, ação do vento e da chuva. Tudo bem? Então, vamos continuar. E aí, na número 6, nós vemos que o tio Luiz escreveu algumas afirmações em uma folha e pediu para o Urbano assinalar somente as verdadeiras, as corretas. O solo varia de acordo com a rocha que originou? Sim. A camada gasosa da Terra chama-se litosfera? Não.
As rochas são constituídas de minerais? Claro, tem minerais nas rochas. Depois, as rochas que formam o solo jovem são menos desgastadas do que as que formam o solo maduro? Sim. Porque aí quanto mais, mais desgaste. E um solo maduro, boa parte das rochas já foi desgastada? Também. Num solo maduro, quase já não se acha o quê? Rocha. Por isso que às vezes a gente encontra algumas pedras ainda pelo meio do caminho. Correto? Vamos lá. Tipos de solo. Pense sobre a explicação do tio Luiz que tinha lá na apostila colorida e vocês tinham que destacar aqui quais são as características que diferenciam um solo do outro. O que eu posso ver de diferente de um solo para o outro? Eu posso ver a cor, a textura, a porosidade, se a água passa fácil ou não. Então, a quantidade de matéria orgânica. Então, tudo isso eu poderia colocar aqui na questão número 7. Os solos têm cores diferentes, texturas diferentes. Se você pegar uma areia e um solo fértil, um solo de terra preta, a textura é diferente, a cor é diferente. A porosidade, né? Na areia a água vai passar mais facilmente do que na de terra preta, umífero, correto? Então, eu poderia colocar todas essas características aqui de diferente. Questão número 8. Os diferentes tipos de solo podem ser classificados de acordo com suas propriedades para o plantio, em solo leve, médio e pesado. Então, nós tínhamos que ler o que estava aqui na letrinha A, B e C e classificar esses solos. É um tipo de solo que apresenta grande concentração de argila. Que solo que é esse? Se tem muita argila, ele é um solo pesado. Letrinha B. Esse tipo de solo é formado praticamente por areia. Se ele é formado por areia, que não permite absorção de água, porque a água passa rapidamente, o que vai acontecer? Ele é um solo leve. E por fim, na letrinha C, esse solo é formado por argila, areia e humus, é uma mistura. Então, é um solo médio, isso mesmo. Letrinha D. Qual desses 3 solos é o melhor para plantar? O solo pesado, leve ou médio? Olha só o que fala aqui na letrinha C. Tem humus. Quem é o solo que tem humus, que é o melhor para plantar? O solo médio. Então, quem colocou aqui na letrinha D, solo médio, pois apresenta humus e uma boa retenção de água, acertou. Esse solo médio, a água não passa rapidamente, a água não empoça ficando lá. E também, o que acontece? Quando a água entra, ela consegue reter aquela água por um tempo e depois ele vai eliminando para o subsolo. Número 9. Cite um uso para cada tipo de solo. Então, o solo médio, para que ele serve? Ele é bom porque ele tem humus e ele tem uma boa retenção de água. Já o solo leve, a gente pode plantar o quê? Se é um solo leve, é areia. O que a gente consegue plantar na areia? Cacto. Ou para escorrer a água com facilidade. É o solo que a água passa facilmente. Lembra de quando a Pro falou, quando a gente vai na areia, na praia, que a água entra rapidamente pela areia e sobe, como num passe de mágica? Pois é. E, por fim, o solo médio, ele é bom porque dá para plantar diversos tipos de plantas. E aí, quando a gente hidrata o principal componente do solo pesado, lembra o solo pesado, a argila? Quando a gente hidrata a argila, quem já brincou com a argila? Se eu pegar aquela argila e colocar muita água, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Não, eu não vou conseguir fazer nada. Então, quando a gente hidrata muito a argila, ó, ela vira um lodo pesado.
e aí não dá para mexer, não dá para fazer nada, fica uma barreira total, certo? Então, vamos agora para a nossa última página de correção. Nós temos 3 potes de mistura aí. E nós tínhamos que identificar aquele que apresenta maior porosidade, onde a água passa mais rapidamente. Qual será que dos 3 potes que você assinalou? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Quem assinalou o terceiro do macarrão se deu bem, hein? Acertou. Por quê? Porque ele apresenta mais componentes. Espera aí, daqui a pouco anotou uma coisa errada aqui. Porque ele apresenta mais componentes e por serem irregulares. Por que irregulares? Olha só os vãozinhos que a gente encontra no meio do macarrão. Esses vãozinhos, eles não possuem um bom empacotamento, eles não estão bem juntinho. Olha só o do grãos aqui, ó. Olha essa mistura, como eles estão bem juntinhos, estão bem grudadinhos. Já o do macarrão, por mais que eles tentem ficar juntos, olha quanto espaço vazio. Então, aqui, quando ele fala para a gente justificar a nossa resposta, é porque ele não possui um bom empacotamento, certo? Então, desta forma, a porosidade é maior. A número 11, nós tínhamos que observar novamente esses 2 potes aí de cereais que Massaro encontrou na casa dele. E aí, ele pergunta, o que Massaro pode fazer para comparar a porosidade entre os conteúdos? Como que ele vai descobrir qual é o pote que tem mais porosidade ou menos porosidade? Então, uma das dicas é ele jogar água, né? O pote que passar a água mais rapidamente é o pote que possui mais porosidade, certo? Se você quiser, faça essa experiência aí também. Pega um potinho, coloque um monte de macarrão, no outro potinho um monte de arroz, no outro potinho feijão, mas ou dentro de um copo, porque dá para a gente ver. Eu coloquei até um líquido aqui para vocês enxergarem. Se eu colocar macarrão aqui, vai ficar uns espaços vazios. Se eu colocar arroz, ele vai ter o quê? Ele vai ser mais juntinho, né? Então, qual copo que vai passar água mais rapidamente? O de macarrão ou de arroz? Então, façam essa atividade aí para vocês verem. A número 12, qual é a importância de conhecer a porosidade do solo? O que é importante? É importante para a gente descobrir qual é o melhor solo para plantar. Se eu pegar um solo onde a água passa rapidamente, eu já vou saber que aquele solo não é bom, né? Então, é importante para definir o plantio adequado de diferentes espécies de plantas. E para a gente finalizar, nós tínhamos aqui colocar a letrinha A para aluvial, E para um solo eluvial e O para um solo orgânico. Qual é o solo formado por rochas distantes? É o solo aluvial. E o solo formado por rochas localizadas no mesmo lugar? Um solo eluvial. E aquele solo que resulta da sedimentação de material orgânico, olha, já me ajuda, material orgânico é o solo orgânico. Então, a Pro espera que vocês façam a correção corretamente. Quem não entendeu, pode mandar perguntinha para a Pro, que a Pro ajuda. Até mais. Hoje a gente fica por aqui nesta correção e agora, nesta próxima aula, vocês vão fazer a atividade virtual a respeito do livrinho A Primavera da Lagarta. Eu espero que vocês tenham lido e façam com bastante atenção. Um beijo e até amanhã.